Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, 8 horas. Boa noite. Boa noite a todos. Eu vou falar o nome de todo mundo, porque a vontade é essa, tá? De dar boa noite a cada pessoa que tá entrando, mas a gente vai ficando meio enlouquecida, alucinada. Boa noite, meus amores. Boa noite. Boa noite a todos os trabalhadores que estão entrando. Boa noite a todos os pacientes da nossa amada Quinta de Luz, nossos frequentadores, né? Se a Quinta de Luz é parte de todos vocês. Se não fosse vocês, né, a gente não estaria com esse trabalho tão lindo, né, em adiantamento. Principalmente aqui nas lives, né? Estamos muito felizes, né, de continuar. Apesar que a gente está morrendo de saudade da casa física, mas de uma felicidade ainda poder encontrar, ver o nome de vocês, porque normalmente a gente não sabe o nome de todo mundo, né? Mas ver o nome de vocês aí entrando. Algumas pessoas a gente conhece, outras a gente vai conhecendo agora. E é um grande prazer ter todos vocês aqui com a gente nestas noites livicas, como diz João Luiz, né? Trazendo um pouquinho de informação sobre o nosso caminho espiritual, né? Sobre a nossa doutrina espírita. E somos gratos por todos vocês, sempre confiar, né, a disponibilidade de vocês, os ouvidos, os olhos, para estar aqui nos assistindo. Muito obrigada. E lembra, a gente tem live na quinta, temos o canal do YouTube, nos segue lá no YouTube. Temos o nosso site para quem quiser fazer os tratamentos à distância ou tem alguma dúvida, escreve para a gente lá no site, que com certeza a nossa equipe de trabalhadores vão estar bastante atento para atendê-los. Acompanhe a gente aqui pelo Instagram, dá o likezinho lá no YouTube, curte a gente lá, né? Porque quanto mais gente a gente tiver, mais possibilidade pra gente fazer trabalhos bonitos também por lá, né? Porque dá um tempo maior, mais do que o do Instagram. Mas estamos muito felizes por toda quinta-feira estarmos aqui. Assiste o Evangelho no Lar, né? Nos domingos, com os nossos evangelistas de plantão, fazendo cada evangelho maravilhoso que alimenta a alma, o espírito, coordenado aí por Alex e Dona Maria de Jesus, que está a todo vapor, né, nesses evangelhos. E é isso, gente. Bom, já são 24, né? 24. Acho que já tem bastante gente aí na sala. A gente vai iniciar, já iniciamos na realidade, mas vamos oficializar o início da nossa live na noite de hoje, né? Nós hoje vamos falar do capítulo 10, né? Eu dei um spoilerzinho aí no story antes, há uma hora atrás, né? Então, assim, a gente vai falar sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, capítulo 10 do Evangelho, tá? Quem for entrando depois, eu peço para que vocês possa também me ajudar, porque aqui a gente fica muito sozinho, né? Mas vocês estão todos aí, me ajudem. Então vai dizendo ao pessoal, capítulo 10, né, do Evangelho, né? Às vezes eu fico olhando, mas parar o raciocínio para poder responder, se eu parar eu vou me perder, vocês sabem disso. Então me ajudem para que a gente possa, para que as pessoas fiquem sabendo do que a gente está falando, tá? Então eu vou falar hoje do capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos. Eu continuo na minha linha de trazer o Evangelho e portar um pouco mais nesse eixo mais emocional, né?
filosófico, né, do Evangelho. Então eu trago essa proposta para a gente nessa live de hoje, ok? Bem, boa noite a todos que estão entrando, sejam todos bem-vindos à nossa casa virtual para continuarmos no nosso estudo dos ensinamentos de Jesus Cristo. Hoje vamos falar, como acabei de dizer para vocês, o tema, né, que eu vou falar hoje é perdão das ofensas, né, que foi retirado do capítulo 10 dos bem-aventurados misericordiosos, do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, né, e agora a gente vai entrar um pouquinho numa sintonia, tá? Apesar da gente estar nesse virtual, mas vamos entrar numa sintonia. Vou convidar, né, nessa sintonia com o plano espiritual, né, e eu vou convidar todos vocês para respirar profundamente, né, ao máximo que puderem, fechem os olhos, desligando aí dos sentimentos materiais, né, para uma boa ligação mais rápida e verdadeira com o plano espiritual. Então, fechando o olho, levemente, né, elevando nossos pensamentos a Jesus. Vamos fazer uma prece de abertura, como é de praxe. Pedimos aos nossos irmãos maior e modelo que, juntamente com os mensageiros espirituais e simpatizantes e protetores, nos leve até a presença de Deus, né? Amado Deus, pedimos que nos ajude a compreender as mensagens de hoje e perceber os benefícios desta assistência, criando as melhores condições no meu corpo, na minha mente, no meu espírito, que possamos seguir nessas orientações, né, dadas pelo Evangelho segundo o Espiritismo, para que todos nós possamos atender e compreender bem esses ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida diária. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, olha só. Vamos continuar nas bem-aventuranças. Bem-aventurado é um adjetivo que significa muito feliz. Bem-aventurado, né, esse adjetivo que significa muito feliz, né? E as bem-aventuranças apresentam um novo conjunto de ideias, né, com foco no amor e humildade, ecoando o ensinamento da espiritualidade e a compaixão. Então, assim, sabemos que Jesus declarou, né, bem-aventurados aflitos e os pobres e os misericordiosos, né? Nessas frases Jesus não está exaltando as aflições, mas as aflições, né? Mas sim as pessoas que sabem sofrer sem revolta, sem lamentações inúteis, sem culpa e sem culpar os outros, que isso é muito importante também de ser dito, né? Sem culpar os outros ou situações pelos seus males. Então Jesus, quando trouxe, né, essa bem-aventurança dos aflitos e os pobres e os misericordiosos, ele quis realmente nos trazer que cada bem-aventurança consiste em duas partes. Então vamos lá. Então que duas partes são essas? Uma é a condição e a outra é um resultado. Interessante, né, isso? A gente, quando vai estudando e vai lendo, a gente vai, pelo menos eu vou começando a ter uma percepção do que essas partes vêm nos trazendo. Isso está bem claro aqui no Evangelho. Então, assim, essas duas partes, né, que são a condição e um resultado,
A gente vai falar, ó, felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os aflitos, porque serão consolados. Felizes os que têm fome de sede de justiça, porque serão saciados. Eu não falei que as bem-aventuranças agora no começo, que a gente fala sobre as felicidades. Aí vem, felizes os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Estão vendo como possui duas partes, que é a condição e um resultado? Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Olha como tem duas partes. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Interessante, né? Quando a gente divide essas duas partes. Então, o perdão, Jesus mostra a importância da aplicação da lei de causa e efeito nos nossos atos diários. Tudo o que fizermos voltará para nós mesmos. Concordam comigo? Então, tudo que eu vou fazer vai voltar quando eu... Se eu faço o bem, vai voltar o bem. Se eu não faço o bem, não vai voltar o bem. Então, isso em termos de tudo, tá? De pensamento, de ideias, de palavras, de julgamento. Jesus ensina que temos que compreender o nosso companheiro mais problemático, causador de contrariedades, pois também nós muitas vezes necessitamos dessa compreensão. Ou vai falar que a gente é santo. Esse é o sentido do perdão, né? É perdoar, porque todos também precisaremos ser perdoados um dia. Porque estamos aqui num processo longo de provas e expiações, de evolução da alma. O perdão é uma palavra importante, né? Se a gente vai analisar bem, né? Segundo o dicionário, significa assim, ó, desculpar, absolver e evitar. Tá lá no dicionário, hein? Desculpar, absolver e evitar. Então, se o perdão fala também do evitar, isso significa que nós podemos evitar, né, muitas vezes, a julgar o outro, né, a não julgar o outro de uma forma ruim, a ponto de existir processos de animosidades. E segundo o Espiritismo, perdão é a concessão, isso está aqui no Evangelho, tá, gente? Aqui no Evangelho, tá? É a concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa e o pecador se recomponha. Olha que interessante. E o criminoso se libere do mal e se erga, né, redimido, né, para essa imensa ascensão luminosa. Então, se a gente vai começando a avaliar esse trecho do capítulo 10, né, do Evangelho, a gente vai encontrar um significado muito, muito puro e muito atual do que a gente está vivendo agora. A gente vai vendo tanta gente com tanta raiva, a gente vai vendo tanta gente com tanta... Eu sei que não tá fácil, gente, é muito difícil a gente de vez em quando não soltar algumas, né, palavras rudes, mas a gente tem que prestar atenção de como a gente vai falar, né, de como a gente vai se comportar, porque a gente vive num processo em conjunto, estamos numa comunidade mundial, não é verdade? E tem uma coisa que as pessoas dizem assim, ó, sobre o perdão, sobre o perdoar, né? Nas suas posturas, que revela formas variadas de revide, inclusive, sobre o perdão. Aí vem aquela assim, ó, a condenação.
é aquela que a gente diz assim, do perdão da condenação, né? A gente diz assim, eu perdoo, mas não quero nem vê-lo nunca mais. Será que você está exercitando realmente o perdão? Quando você começa já você começa a perdoar, mas logo depois você diz que não quer ver nunca mais essa pessoa. Será que isso é perdão? Acho que perdão é você conviver com esta pessoa. Isso sim é o processo do perdão. E a gente vai entender aqui um pouco, porque a gente vai destrinchar bastante esse trecho do capítulo 10, tá? Outro que tem assim, ó, a pretensão, né? Eu tenho a pretensão de perdoar. Então a gente diz assim, ó, perdoo, mas vou dizer-lhe umas verdades. Então nos tornamos pretensiosos, porque como se a minha verdade, né, fosse a única e absoluta. É tão interessante, né? Se a gente para analisar bem cada ponto. Ah, tem aquela também, o perdão do menosprezo. Já perdoaram assim? Perdoo, porque ele é um pobre coitado, um infeliz. Alguém já perdoou assim? Já falou dessa forma? Porque é aquela que a gente menospreza este perdão, como se a gente fosse uma pessoa superior pedindo perdão. Olha como a gente tem que tomar cuidado, porque podemos nos tornar hipócritas quando perdoamos desta forma. E o rancor, aquele perdão rancoroso. Eu perdoo, mas não esqueço. Eita, esse eu acho que é o que tem, é o que é mais falado. Até eu falo, viu, gente? Eu perdoo, mas não esqueço. Eu já falei isso. E quando a gente vai estudando e vai compreendendo essas leis das bem-aventuranças, a gente vai começando a reformular um pouco até o nosso vocabulário. E eu já fiz isso, ó. Vocês já tiveram aquele perdão que a gente amaldiçoa? Tem um pessoal aí que me conhece que eu já fiz esse. Eu não perdoo. Ó, perdoo, porque Deus há de castigá-lo. Gente, prestem atenção de como a gente se comporta. Quando a gente vai colocando determinados processos do que a gente acha que estamos sendo bondosos, mas na realidade nós estamos sendo pretensiosos, nós estamos menosprezando, a gente está sendo rancoroso, a gente está amaldiçoando, a gente está condenando. Devemos lembrar que não há perdão total sem compreensão. E é isso que eu quero trazer para vocês agora, porque ler este capítulo e trazer e falar sobre o perdão trouxe para mim muita compreensão. Eu já tinha, porque eu já li muito este livrinho, mas parece que eu estava esquecida, viu? Será que também vocês estão esquecidos? Então vamos aqui, nessa live tem esse intuito de nos relembrar. Para mim foi um relembrar e dizer, nossa, como de vez em quando eu sou rancorosa, nossa, como eu amaldiçoo, né? Como eu menosprezo em cima de algo maior que é o perdão. Então a gente tem que lembrar que não há perdão total sem compreensão. É a compreensão significa conhecer as necessidades e as limitações do próximo. Fazer para o próximo o que gostaríamos que nos fizesse. Essa é a grande lei. Nosso amigo Jesus nos ensinou desta forma. Tá vendo como a gente começa a analisar e ver que não é difícil a gente seguir, né, as palavras, né, do que nosso amigo deixou? No Evangelho, no capítulo 10, no item 4, há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Tá aqui, no item 4, tá? Eu vou ler para vocês. É uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza
o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. E a outra, olha lá, a outra. Diz assim, ó. É quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. E é tudo isso que eu acabei de falar. São esses pré-requisitos que a gente vai fazendo, né? Fingindo que estamos verdadeiramente perdoando. Aprender a perdoar, porque perdoar é tão difícil e ao mesmo tempo uma necessidade. Porque somos imperfeitos, orgulhosos, egoístas. Temos a dificuldade em nos colocarmos no lugar do outro. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente avalia, a gente entra em compreensão e a gente perdoa. Temos o mau hábito de julgar. Associamos o perdão, normalmente, à fraqueza. E somos, às vezes, suscetíveis a fáceis melindres. Somos muito melindrosos por muitas vezes. Precisamos ter cuidado com esses melindres. Quem gosta de falar melindres, que eu acho tão bonitinho quando fala melindres, é Alex. Então a gente tem que tomar cuidado com esses melindres. Porque nós temos hábitos e mau hábito de julgamento. Então assim, ó, o que é preciso, o que é precisa, né? Ou melhor, deixa eu reformular aqui. E quem precisa de perdão? Quem é que precisa de perdão? É uma pergunta que eu faço a todos vocês. Quem é que precisa de perdão? Se a gente for avaliar de uma forma mais aprofundada, a resposta vai ser assim: todos nós, porque somos espíritos eternos, imperfeitos ainda, como demonstra a complexidade de sentimentos e de emoções contraditórias. Temos sentimentos e emoções contraditórias que se agitam dentro de nós, que leva a todos nós a erros e a enganos. Lembrando que o perdão é a caridade que deve ser cultivada como uma plantinha. Então todos nós precisamos de perdão. Porque somos seres que estamos num processo, somos espíritos que somos eternos, somos espíritos que ainda estamos num eixo de aprendizado. Aquele que acha que não precisa do perdão, eles estão cometendo um grande engano. Então vamos cultivar, né? Vamos ser esse ser que cultiva esta caridade dentro da gente. E a gente tem sido pouco caridosos ultimamente. Pouco tolerantes ultimamente. E não vamos botar a culpa na pandemia não, pelo amor de Deus. Porque ela só surgiu para botar fora tudo aquilo que a gente é. Não vão fingir que todos nós, até eu me incluo mesmo, né? Que somos seres lindos e perfeitos, não. Somos seres que estamos em busca de um aprimoramento. Aprendendo a perdoar. É esse o caminho. Aprendendo a perdoar. Na questão 886, vou filar. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que diz assim, ó, que Kardec faz aos espíritos, né?
Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta vem: a benevolência com todos, a indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Perdoar é desculpar, não valorizando a ofensa, minimizando-a. Não sentir no ofensor um inimigo, mas uma pessoa com dificuldades. Olha o que os amigos em espíritos respondem a Kardec. Era dessa forma que Jesus pregava, falava do perdão. E o perdão, ele tem uma importância, minha gente, tão grande, né? Essa importância, né, do perdão é o ato de perdoar, que é tão importante, pois nos livra, inclusive, de maus sentimentos, como o rancor, a raiva, a vingança. Quando os sentimentos negativos como esse dominam o ser humano, o pior deles se manifesta, desencadeia danos físicos, psíquicos a si mesmo e aos que o cercam. Olha o que é que o não perdão ele faz quando a gente não perdoa. Então a importância do perdão é muito grande. Alguns indivíduos, né, permanecem ressentidos com os outros e guardam uma mágoa contínua durante muito tempo. E olha, isso leva para lá, hein? Leva para outro lado, viu? E o que é extremamente nocivo para ambos, é muito nocivo. Porque afinal, quem não perdoa limita as suas possibilidades de amar. Sabiam disso? Quem não perdoa vai limitando a possibilidade de amar, seja aquele que você mais ama. Ah, eu amo minha mulher, eu amo meu filho, eu amo. Mas se você não perdoa, você fica limitado neste amor. O perdão é uma oportunidade para se libertar de amarras negativas do passado e seguir adiante. Então, sendo assim, perdoar é uma ação libertadora que simboliza a inteligência e permite o amadurecimento de uma pessoa. Não perdoar impede a chance de viver novas possibilidades e de ter mais satisfação na vida pessoal. Então, gente, olha só como o perdão, ele tem uma importância nas nossas vidas de uma forma magnífica, maravilhosa. Não é lindo quando a gente começa a entender? Para mim foi, tá? Ler, e eu disse, poxa, o capítulo 10 é um capítulo muito grande, tá, gente? Então, eu li, eu disse, não, eu vou pegar o perdão, porque é tão pertinente para nosso momento agora. Porque tem muita gente que não está perdoando. O desenvolvimento do poder do perdão, né? Perdoar não significa... Vamos lá. O perdoar não significa esquecer, ok? Mas sim lembrar do ocorrido e permanecer em paz com o outro, consigo mesmo. Porque assim, ao perdoar é possível a gente se livrar do sentimento de amargura que pode nos aprisionar em torno de uma memória negativa. Gente, e sabe onde é que fica a nossa memória? Não é aqui não, é do nosso campo. No nosso campo, já ouviram falar de campo áurico? É ali que está armazenado a nossa memória. Então, se eu sou amargurado, se eu tenho esse sentimento amargurado, eu deixo aprisionado em torno desta memória
algo negativo. E aí, para desenvolver o perdão, é preciso que, mesmo que a lembrança do ato passado torne a visitar os pensamentos, porque vem, né? Nós somos aqui, não vamos ser hipócritas. Eu não vou ser hipócrita de estar falando com vocês aqui e dizer uma coisa que não vem. Ah, sejam todos bonzinhos, coloquem uma auréola na cabeça e vão ser todos bonzinhos. Não vou dizer isso, porque somos seres em evolução. Então, para desenvolver o perdão, é preciso mesmo que essas lembranças tornem, às vezes, ao pensamento, ela vem, e muitas vezes ela não vem a afetar o nosso presente e abale nossa paz habitual. O problema é que quando esses pensamentos vêm, o que é que a gente faz? Eu começo a ficar desconfiado das pessoas. Eu não acredito nas pessoas, eu começo a botar uma esfera, uma egrégora, que é uma energia que se forma ao nosso redor, isso é a egrégora, de tal forma que nos aprisiona. Então vamos manter um hábito mais saudável. Uma pessoa que não perdoa não se mantém... quando a gente coloca isso, uma pessoa que não perdoa se mantém estagnada, impedida de realizar uma simples interação por conta de um sentimento ruim. É isso que dá energia. Eu já vi lá na Quinta de Luz muitas pessoas chegarem amarguradas, né? Não tendo perdão alcançado dentro de si, e os amigos espirituais terem aquele trabalho para poder trazer, não é limpar, porque eles limpam outras coisas, eles elaboram aquela energia para que venha um entendimento, mas depende de quem? Do ser a ter este hábito, porque esquecer coisas ruins a gente não esquece. Ainda que a justiça sofrida tenha sido grande, tá? Ela não deve nos contaminar por completo. Perdoar é preciso. Tratar de um grande desafio de maturidade e experiência. Então vamos ter a maturidade dentro de nós. Porque quem fez algo, né? Eles vão ter o eixo da compreensão de alguma forma. Então não vamos ficar agarrados àqueles sentimentos que eu acabei de falar, o rancor, né? A vingança. Motivos para perdoar, gente, a gente tem um monte, tá? Existem muitas razões para perdoar. Sentimentos como a mágoa e o ressentimento são cansativos, tanto mentalmente quanto fisicamente, levando o ser humano à insônia, ao estresse, à depressão. Sendo assim, perdoa, pois vocês vão ter alguns benefícios do perdão. Eu digo isso porque eu já provei, tá? Desses benefícios. Curar é uma cura acelerada que a gente tem, tanto emocional quanto física. Alívio de rigidez e dores crônicas. Aumento de força física. Redução do estresse. Ativação positiva do sistema imunológico. Olha como o perdão ele pode ajudar. Melhora digestão e melhor função intestinal. Olha quantos benefícios. Estou falando de coisa que é a realidade nossa. Sono mais descansado. Alívio de depressão e de rancor. Alívio da autossabotagem. A gente começa a ter mais energia, maior controle, tanto físico quanto mental. Vida mais longa, quer ter a fórmula da juventude? Perdoa. Visão de um mundo mais positivo.
A gente olhar, o mundo tá, a gente bem sabe como é que tá o mundo, não é? Mas se a gente começa a perdoar, a gente vai começando a ter um eixo de esperança. A gente vai começando a acordar essa esperança que aquece o coração. Maior felicidade, mais amigável, mais tolerante, maior sucesso, essa inteligência que tanta gente busca e essa consciência vai aumentando. Então veja quanto benefício o perdão ele nos ocasiona, porque a gente viver com raiva e com rancor não nos deixa caminhar para canto algum. A gente vai ficar sisudo, mal-humorado, rancoroso. A gente começa a ter habilidades, quando a gente perdoa, de estabelecer novos relacionamentos, paz mental e uma vida nova. Pasmem, uma vida nova, porque eu perdoei, então eu me desvencilhei e eu posso caminhar para a minha vida, para o meu progresso. Eu posso conhecer gente nova. Perdoar, eu sei que é difícil, não estou aqui dizendo que é fácil, porém é uma ação bastante inteligente e traz muitos benefícios. A sensação gerada pelo perdão transmite mais tranquilidade e autoconhecimento. Além disso, alimenta ressentimentos, né? Só aumenta a chance de atrair mais coisas boas para a nossa vida, porque quando a gente começa a alimentar ressentimento, a gente começa a aumentar a chance de atrair mais inimigos e atrasar a própria vida quando a gente não perdoa. É melhor valorizar o seu tempo com sentimentos positivos e aí depositando no seu coração o pensamento em algo que lhe faça feliz. Então, meu lindo povo de luz, não subestime o poder do perdão. Perdoe logo quem magoou você e siga adiante. Mas é seguir adiante mesmo, não é trazendo aquelas coisas que eu acabei de falar, dos sentimentos contraditórios. O poder de perdão é imenso. E quando a gente tem esse poder de perdão imenso, a gente ajuda outras pessoas a descobrirem isso. Então vamos começar por nós mesmos. Vamos começar por você que está aí, ó, comigo nesta live hoje. Atire você a primeira flor. E aí, ó, eu pesquisando sobre a passagem de João, no capítulo 8, versículo 3 e 11, que é citado no livrinho, tá? No Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vocês vão e tem no capítulo também 10, item 11 e 13, que fala sobre a mulher que é apanhada em adultério e esclarece sobre não julgar para não ser julgados. E eu encontrei uma linda mensagem que me deixou bem me surpreendeu essa mensagem, tá? E aí eu vou ler ela um pouquinho aqui para vocês. Que diz o seguinte, ó. Me dê licença, porque eu vou ler, tá? Vamos lá. Quando tudo for perda, atire a flor. Quando tudo parecer caminhar errado, seja você a tentar o primeiro acerto. Se tudo parecer escuro, se nada puder ser visto, acenda você a primeira luz, traga para a treva você o primeiro. Traga para a treva você primeiro.
a pequena lâmpada. Quando todos estiverem chorando, tente você o primeiro sorriso. Talvez não na forma de lábios sorridentes, mas de um coração que compreenda, de abraçar quem confortem. Se a vida inteira for um imenso não pare, você não busca o primeiro sim, ao qual tudo de positivo deverá acontecer. Quando ninguém souber coisa alguma e você souber um pouquinho, seja o primeiro a ensinar. Isso tudo é a lei do perdão. Começando por aprender você mesmo, corrigindo-se a si mesmo. Quando alguém estiver angustiado, à procura, nem se sabe de quê, consulte bem o que se passa. Talvez seja em busca de você que este seu irmão esteja. Daí, portanto, você deve ser o primeiro a aparecer, o primeiro a mostrar que pode ser o único e, mais sério ainda, talvez o último. Atire você a primeira flor. Se tiver tempo. A referência, eu acho que alguém perguntou a referência, não foi? Não foi? Na passagem do João, no capítulo 8, versículo 3 e 11, tá? E é citada também no nosso Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 11 e 13, ok? Não é lindo, Jesus? É lindo. Eu achei, e isso me tocou muito. Então atire você a primeira flor. Vamos ter tempo. Quando a terra estiver seca e a sua mão, né? E quando a terra estiver seca, que a sua mão seja a primeira a regá-la. E é isso que a gente está precisando hoje. É regar essa terra, é regar esse coração, é regar cada um de nós. Quando a flor sufocar no espinho, que a sua mão seja a primeira a separar o joio e arrancar a praga, a afagar a pétala e acariciar a flor. Se a porta estiver fechada, venha de você a primeira chave. Se o vento sopra frio, é o calor da sua lareira, seja a primeira proteção e o primeiro abrigo. Se o pão for apenas a massa e não estiver cozido, seja você o primeiro forno para transformá-lo em alimento. Não atire a primeira pedra em quem erra. Olha o julgamento, cuidado. Nem por outro lado, aplauda o erro. Ofereça sua mão primeiro para levantar quem caiu. Sua atenção primeiro para aquele que foi esquecido. Seja você o primeiro para aquele que não tem ninguém. Quando tudo for espinho, atire a flor. Seja o primeiro a mostrar que há o caminho de volta, compreendendo que o perdão regenera, que a compreensão edifica e que o auxílio possibilita, que o entendimento reconstrói. Atire você, quando tudo for pedra, a primeira e decisiva flor. Então, meus lindos amigos, este é o perdão. Vamos praticá-lo.
ele pode ser até difícil e árduo. A gente pode ficar mentalmente confuso. Essa confusão que nos causa, que nos causa um torpor. Mas consulta o coração. Porque quando a gente faz essa consulta no coração, antes mesmo de falar, a gente vai quebrando grandes amarras. Eu lembro sempre de Chico Xavier, que tinha uma simplicidade e uma humildade, né? Era uma humildade até de outro mundo, a gente pode dizer assim, né? E o nosso querido médio brasileiro nos deixou muitos ensinamentos importantes nesta reforma íntima. Esta reforma que a gente precisa trazer de dentro para fora. A gente muitas vezes ficamos à espera que aconteça de fora para dentro. Vamos continuar esperando, senta, porque a espera vai ser longa desta forma. Mas quando a gente começa a trabalhar de dentro para fora, começamos a atrair esta reforma íntima, essa egrégora positiva. Começamos a melhorar o nosso eixo mental. De uma tal forma que nos permite trazer um contexto de modificação no nosso pequeno mundo, que aqui é no nosso lar, para que a gente possa levar para o mundo lá fora. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e as fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto ainda desajustados, trazemos também as nossas. Somos seres em evolução, portanto, ainda temos imperfeições. Devemos compreender as falhas alheias, sempre tentando contribuir com a humanidade para que possam ser reparadas. Quer reparar o mundo, gente? Começa aqui dentro. O perdão é um ato de caridade com os nossos irmãos, com o nosso próximo. Diz assim, ó, Chico dizia assim, ó, a sabedoria superior perdoa, a inferior condena. A sabedoria superior perdoa. A inferior, ela condena. Então vamos ser o quê? Eternos condenados? Não, gente, vamos ser sábios. Porque essa sabedoria que a gente vai começar a extrair de dentro do nosso coração. Quando aprendemos a perdoar, deixamos de condenar. Não é sábio julgar ninguém pelos erros, muito menos condená-lo. Uma ótima conversa pode aproximar as pessoas, onde irá ajudar a outra. Às vezes uma simples conversa. Eu passei por uma situação há um tempo atrás, né, com uma pessoa da família, e que se eu fosse naquele momento falar com esta pessoa, eu iria estar entrando em julgamento. Eu precisei me acalmar, conversar com a Alexandra aqui dentro, e depois assim, pronto, agora eu tenho condições de conversar, porque eu vou ter que dizer aquilo que eu sinto para eu poder perdoar. Chico diz uma coisa numa das eu trouxe ele porque eu sempre achei
Chico, na passagem dele, de uma pessoa que foi aquele que sempre perdoou, né? E bem, da modalidade dele, né? Não sei até onde, bom, que eu não conheci pessoalmente, infelizmente, mas do que a gente vê, né? Do que a gente conhece de estudo dele, sobre ele, né? A gente sempre ele foi um homem que perdoou muito. Ele disse uma vez assim, ó: fico triste quando alguém me ofende, mas com certeza eu ficaria mais triste se fosse eu o ofensor. Então, gente, magoar alguém é terrível. Perdoar é ato difícil, como eu já falei. Pois as ofensas ferem, não é verdade? Mas não queira você ser o ofensor. Palavras ásperas em situações de raiva e distanciam as pessoas, criam uma rivalidade desnecessária e energias negativas para ambos. Desculpar sem desculpar-se. Quanto mais pura estiver a moral do espírito, menos será necessário perdoar. O perdão, em alguns casos, torna-se palavras às vezes vazias de pessoas que sentiram seu orgulho ferido. Pensa um pouquinho. Quando a gente não perdoa, a gente está com orgulho ferido. Então é interessante que a gente entre no nosso neste processo de reforma íntima. Em nosso atual grau de evolução, perdoar é um ato necessário. Ele expressa a busca pelo amor. Ele nos eleva e faz com que as experiências e o amor ao próximo. A gente vai experienciando, né, esse amor ao próximo. Os espíritos evoluídos, né, não precisam perdoar ou desculpar, porque eles não se ofendem. Olha que coisa linda. Uma vez eu escutei, acho que foi com o Andres, eu conversando uma vez com ele, e ele disse, eu disse assim, eu fui pedir desculpa, né? Ele disse: eu não me ofendi o que você disse, o que você falou foi o que você quis dizer. Assuma o que você quis falar. Foi Andres, agora eu lembro, foi ele mesmo. Assuma o que você quis falar. Então os espíritos evoluídos não precisam perdoar ou desculpar, porque eles não se ofendem. As ofensas atingem o orgulho e a vaidade de espíritos que ainda estão em evolução. Então quem se ofende somos nós, concordam comigo? Para eles, a compreensão e o amor ao próximo os fazem elevar. E é o ato de perdoar, é uma caridade ao querido irmão que nos ofende. Devemos, meus caros e lindos amigos, praticar a compreensão, evitar as ofensas, perdoar nossos irmãos e principalmente amar, conforme apuramos nossos espíritos. O perdão será uma caridade acompanhada de muito carinho. E quando a gente consegue assimilar este carinho, como Andrews me deu, né, o eixo de ensinamento, dizendo para mim que eu não tenho que lhe perdoar, você falou que você estava sentindo. Eu não tenho que lhe desculpar, né? Eu pedi desculpa, eu não tenho que lhe desculpar. Você falou que você estava sentindo. Andrews, gente, é um amigo espiritual, trabalha, né? Espiritual que trabalha na nossa casa, Quinta de Luz. Para quem não sabe.
tá? Então vamos apurar nossos espíritos. É um convite que eu faço a todos vocês. Vamos apurar, vamos compreender esse eixo de renovação que faz com que o nosso coração se aqueça. Quando a gente tem a serenidade, a compreensão, a maturidade de nos avaliar. Por que aquilo me machucou? Por que me ofendeu? Ó, Jesus me elogiando. Estou tentando ler ela. Obrigada, Jesus. Eu que agradeço. Vocês me trazem essa inspiração de estar aqui e trazer, né, um pouquinho daquilo que eu estou estudando e o que eu vivencio. Eu sempre digo que a melhor forma da gente transmitir a informação ou o conhecimento é a gente vivenciando eles, não é? Eu acho que a Quinta de Luz me encantou quando abriu, né? Quando eu conheci o João e a gente, junto com a Jesus, a gente abriu a Quinta de Luz e depois veio todos vocês, né? O que me encantou dentro daquela casa, né, foi a gente sempre implantar essa prática. Se a gente não pratica, a gente não pode ensinar. Concordam? Se eu que trago o ensinamento através dos livros maravilhosos que a gente vai lendo, né, do conhecimento de vida, e a gente não pratica dentro da nossa vida, a gente não pode transmitir para o outro, porque a gente não tem que ser hipócritas. A hipocrisia nos leva, muitas vezes, ao ato do não perdão. Essa incapacidade de não perdoar. Então, meus caros amigos, eu faço este convite nesta live de hoje, que com grande prazer que estou aqui com vocês, para que vocês comecem a implementar este perdão. Esse perdão que nos exalta, que nos amadurece. Este perdão que entra num eixo avaliativo, de compreensão. Não é um perdoar da boca para fora. Porque quando a gente perdoa da boca para fora, a gente vai dizendo um monte de coisa que não chega a canto algum. Muito pelo contrário. A gente vai nos limitando. E essas limitações é que se tornam perigosas. Então não vamos ser hipócritas. Não vamos ser limitados nesta hipocrisia. Não vamos. Me senti ofendida, eu vou avaliar minha ofensa, eu vou avaliar o que eu estou sentindo e depois eu sento com o outro e tenho uma conversa. Não é se afastando dele, não é dizendo não quero conviver com esta pessoa, não é ficando rancoroso, não é rogando praga que a gente vai chegar a o bom entendimento. Sejamos caridosos, sejamos carinhosos conosco e com o nosso próximo. Eu tô com 1 minuto só, não é? Mas é tão bom falar com vocês. Teve alguma pergunta? Nenhuma pergunta. Vocês estão maravilhosos. Vocês não me fazem perguntas. Eu não sei por quê. Ou a live não tô... Eu sempre digo assim, gente, por que eu não tenho pergunta? É porque eu faço vocês refletirem, né? E esse é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo. Fazer com que vocês pensem. Eu quero que vocês pensem, que vocês reflitam. Coloquem a cabeça para funcionar. Porque assim o espírito ele vai começando a ter um reconhecimento amplo. Não é verdade? Estou inspirada, Jesus.
Então é esse eixo de inspiração que eu quero que vocês tenham também, porque se eu tive, todos nós temos a possibilidade de ter. Basta a gente exercer o nosso amor, o nosso carinho, a nossa benevolência, o nosso perdão. Perdão é algo muito simples. Somos nós que complicamos. Né, Joelmi? Tudo bem? Eita, que saudade. Que bom que eu deixo sem palavras. Mas eu deixo sem palavras para falar aqui nos dedinhos. Mas fiquem com bastante palavras na cabeça para refletirem. Ok? Gente, muito obrigada pelo carinho. Agradeço a todos vocês por esta companhia maravilhosa. Eu sempre digo para vocês que somos aqui um mensageiro. A gente vem aqui trazer uma mensagem, né, de ensinamento, de entendimento, né, de orientação. É essa a nossa função aqui. E como eu disse, tudo isso que é dito é porque a gente vivencia. E todos nós, viu? É Márcio, Alex, né? Márcio daqui a pouco estará aí voltará para as nossas lives. É João. Então todos nós passamos, Jesus, todos nós passamos aquilo que a gente vivencia. E os trabalhadores da nossa amada Quinta de Luz, eles são orientados para que façam o mesmo. Por isso que a nossa casa, ela tem a envergadura espiritual dos amigos que ali estão em trabalho junto com todos nós. Graças a Deus. E que Deus continue abençoando cada um de vocês, cada um de nós, nesta linda jornada chamada vida. E que possamos cada vez mais, através do nosso entendimento, do nosso crescimento, porque uma andorinha só não vai fazer verão, mas muitas vai trazer grandes benefícios. E aí essas muitas que estão aqui vão espalhar outras sementes para muita gente. Então, muito obrigada. Paz e luz aos vossos corações. Tenham uma boa noite, que vossos lares sejam preenchidos de amor, de luz, dos amigos espirituais, e que essa condição possa se estender a todos que nos cercam, possam se estender às pessoas que ainda precisam de acalanto no coração, para que o perdão ele se torne algo concreto. Um beijo maravilhoso, Quinta de Luz, uma boa noite e nos veremos em breve. Tchau, tchau.